Opa, esse vídeo aqui, gente, é pra gente conversar um pouquinho sobre a eleição 2024, uma análise mais descompromissada aí com relação à eleição de 2024, somente em São Luís, que a gente teve uma conjuntura bem distinta, assim. Primeiro, eu faço parte da candidatura do Coletivo Nós, a gente tirou aí quase 10 mil votos, muito voto. Quinta maior votação entre os candidatos do PT no Nordeste. Por aí você tira que teve uma votação muito boa. Mas o Coletivo Nós também, acho que repercute um pouquinho a importância dessa candidatura, desse político que é enraizado na comunidade, né? Então a gente fez uma campanha muito próximo do povo, porta em porta, batendo na porta das pessoas. Eu acho que isso traz um viés para o coletivo e para essa candidatura que praticamente a gente não consegue ver em São Luís, né? E eu acho que também desconstrói um pouco aquela ideia de que o PT não está na base, não dialoga com a base, né? Uma outra coisa que é importante mesmo é o contraste mesmo que eu sinto que a gente teve com essas candidaturas mais tradicionais, sabe? Que foram, se a gente for ver assim, como é que as pessoas estão fazendo campanha, é muita reunião. Reúne o povo, não sei o que, vai para aquelas casas de evento, enche de gente, paga a cesta básica, dá R$50 para as pessoas irem para a reunião, mas elas não têm base, não têm pessoas. A gente fez campanha batendo na porta das pessoas, entrando em lugares que só nós entramos durante a campanha. Então isso faz uma diferença muito grande, né? Porque as pessoas se sentem também muito importante. Essa coisa de ir até as pessoas é fundamental, é o que a gente fez durante o mandato, e é o que a gente está fazendo, o que a gente fez durante a campanha e que deu muito certo, né? O povo é o nosso grande diferencial. Acho que ter a possibilidade de estar com o povo é muito importante. Nem prefeito você viu fazer isso, né? Uma outra coisa é o desempenho da esquerda em São Luís foi muito ruim. A esquerda precisa melhorar o discurso, precisa melhorar a maneira de como aborda o povo, precisa aprender a dialogar com as pessoas. Sabe? O povo está preocupado com um buraco que está na rua dele, com a questão da saúde. A gente tem muita gente com problema de catarata em São Luís. Então as pessoas querem resolver os problemas que são básicos, porque a gente ainda não conseguiu sair desse patamar, dessa conjuntura ainda dos problemas básicos, sabe? Não conseguiu sair desse lugar. Na esquerda, me chama muita atenção a galera, tem várias pessoas que estão nos partidos de esquerda, centro-esquerda, que vêm, por exemplo, do Renova BR, que é um movimento global, construído pela Globo, pelo um dos caras mais ricos do Brasil, que ensina as pessoas a criar narrativas políticas para enganar mesmo, porque na minha visão é enganar, porque quando tu vende uma coisa que tu não é para enganar. O que eu vi nessa eleição, eu vi gente que estava candidato pela direita, que foi suplente na direita e que dessa vez estava fazendo um discursinho de esquerda, de esquerdista, e as pessoas compraram, teve uma votação até expressiva na minha avaliação. Enquanto tinha muita gente da esquerda, mesmo raiz, gente que foi criada nos movimentos sociais, da quebrada, que dialoga com a quebrada, que não teve essa votação. Esses não se declaram, mas eles fazem pior, fazem fake news, pagam blog para atacar as candidaturas de esquerda, que foi o que a gente sofreu nessa eleição. A gente viu fake news, muito candidato desonesto mesmo, o grande objetivo do interesse econômico da mídia tradicional. Uma outra coisa é o Brad 70%. Me assusta porque o Brad não tem uma gestão boa, tem uma gestão muito dos vídeos, e aí é muito importante entender que o Brad ele dominou a comunicação, o que o Brad dominou foi a comunicação. Aprendeu a gravar uns vídeos muito bons, aprendeu a transformar pequenas coisas em coisas grandes. Me lembra muito como que a ditadura militar cresceu, que foi com grandes obras, né? Então o Brad fez aí um elevado na entrada da cidade que não precisa. Elevado no mundo todo é algo que não se constrói mais, porque é coisa que daqui a 5, 10 anos ele perde a função, ele na verdade atrapalha. Porque se você quiser fazer um outro tipo de intervenção, tem aquela mizenga ali no meio que não resolve. Por exemplo, hoje qualquer intervenção que você fosse fazer na Coama é trabalhosa demais. Ali naquele retorno, naquela rotatória ali do elevado da Coama, é trabalhoso demais porque tem aquele elevado que ele atrapalha. Hoje ele atrapalha. Ele resolveu no passado, mas hoje ele atrapalha. Então é coisa de 10 anos, no máximo, que um elevado ele com o tempo, e porque naturalmente o elevado ele atrai um fluxo de carros, de transporte, naturalmente. Então, quem é inteligente, uma cidade inteligente não faz elevados, isso no mundo todo. E aí me chama muita atenção isso, né, a cidade totalmente escola sucateada, gente. Eu fui em escola
Eu particularmente fui numa escola que tem criança, que tem mais de 30 crianças com laudo de espectro autista, que não tem uma sala de recurso, que as crianças brincam no corredor, que quando chove a água entra dentro das salas de aula. Eu fui no hospital da criança e que as pessoas estavam racionando máscara no meio da pandemia. Eu fui nesse lugar, eu fui na UTI do Socorrão, que as pessoas estavam chorando, técnico de enfermagem que recebe R$700. Isso é a realidade de São Luís do Maranhão. A questão não é construir o hospital. Construir o hospital é legal, mas parede não atende as pessoas. O que atende as pessoas é médico, o que atende as pessoas é enfermeiro, é técnico de enfermagem, é uma equipe humanizada. Isso é que precisa na cidade e a gente não tem. Felizmente a gente não tem. É o que a gente tem recebido de notícia de morte, de pessoas que morrem meses esperando atendimento. Não é brincadeira, inclusive crianças. E outra coisa que me chamou a atenção na questão de Brade, eu fui ver lá quem doou para ele, é o Antônio Carlos Brade, que é o cara que está envolvido no esquema do Clio, que ele disse que ele não fala há mais de 3 anos. Ele não fala. O que eu sabia sobre esse caso era o mesmo que todos sabiam. Esse carro, que está em nome da minha mãe, é um veículo de uso do meu irmão, Antônio Carlos, com o qual já não falo nem tenho nenhum tipo de relacionamento há quase 3 anos. É um veículo de uso do meu irmão, Antônio Carlos, com o qual já não falo nem tenho nenhum tipo de relacionamento há quase 3 anos. Com o qual já não falo nem tenho nenhum tipo de relacionamento há quase 3 anos. Mas o cara doou para a campanha dele e ele aceitou a doação, porque ele registrou, tá no site do TSE. Tá no site do TSE. Isso me chama muita atenção, porque o Brade mentiu. O Brade mentiu para todo mundo, dizendo que ele não falava com esse irmão. Porque se realmente ele não falasse, esse irmão dele não ia doar dinheiro para ele. Quer dizer que tu não falar com o cara vai te dar dinheiro só na cabeça só mesmo, meu irmão, pelo amor de Deus. Não tem gente idiota aqui, não tá se lidando com criança, né? Então o Brade se elegeu, mentiu, tá envolvido com essa corrupção, sim. Eu falo isso tacitamente, ele tá envolvido sim, porque ele recebeu dinheiro ele recebeu dinheiro da ladroagem, porque ele recebeu doação disso. E aí, meu irmão, infelizmente ele vai ser prefeito durante mais 4 anos, o povo escolheu dessa forma, e que tem muito a ver com essa estrutura, com esse poder que ele tem desse dinheiro que ele se acumulou aí, né? A esquerda saiu, na minha visão, derrotada no cenário eleitoral como um todo, saiu extremamente derrotada. A gente viu o PSD aí com o maior número de prefeitura, depois o MDB, sabe, o PL praticamente em terceiro, mas o PL com muita força. Então a gente tem aí hoje o Brasil, a força do Brasil é uma força de direita, e na Câmara de Vereadores de São Luís não é diferente. A gente elegeu uma bolsonarista que vai encher o saco, vai atrapalhar muito, porque esse governo serve para atrapalhar, não ajuda no debate, só atrapalha, fala besteira, não sabe o que está falando, defende 7 estrelas, essas coisas meio sem noção, que é o que esse povo, infelizmente, vai fazer na Câmara de Vereadores. Então a gente tem que ficar muito ligado. E outra que a gente precisa dialogar mais com a quebrada, fazer de fato coisa da quebrada não só durante a eleição. Entendeu? Que quer falar da quebrada, mas não vai lá. Entendeu? Falar da quebrada é massa. Falar gíria, tem uma música de Racionais que fala gíria, até papagaio aprende. O difícil é estar lá na periferia durante os 4 anos. Eu acho que o resultado da eleição do coletivo Nós é isso. É o resultado de quem está na periferia, não é durante 4 anos, é a vida toda. Vida toda. Eu nunca saí da periferia. É uma análise mais rápida mesmo, só para poder ter essa consciência. É nóis.